propósito. O vídeo de hoje é um discurso do Elder S. Gifford Nielsen, de 70. Ele falou sobre esta é a nossa época. Esse foi o título do discurso, essa é a nossa época. Mas por que será que ele trouxe esse título para o seu discurso? Muitas vezes nós paramos e pensamos assim, não, quer me comparar com Moisés? Moisés foi lá, rapaz, peitou o faraó, jogou as pragas lá no Egito, libertou os israelitas. Moisés, imperfeito como nós. Não, Noé? Mas Noé foi lá, pregou arrependimento para o povo, construiu a arca. Também, ele tinha suas imperfeições. Alma foi um grande missionário. O que Alma pedisse, o Senhor faria. Também imperfeito. Ou seja, todos eles eram imperfeitos. Assim como eu, assim como você. Todos nós somos imperfeitos. Só que, no momento em que o Senhor chamou esses homens, eles disseram sim ao Senhor. Eles fizeram bom uso da sua época. Quando o Senhor chamou Noé para pregar o arrependimento, ele disse sim, foi lá e pregou. Disse para ele construir a arca, ele foi e construiu a arca. Moisés foi lá e libertou os israelitas. E nós? O que estamos fazendo nessa época? Porque agora nós não temos Noé, agora nós não temos Alma, agora o que temos é eu e você. Tá? O Elder Nielsen, ele diz que o Senhor, ele considera todos nós como edificadores do seu reino. O que é edificar o reino de Deus? Fazer ele crescer, torná-lo grande, magnífico. O que você está fazendo agora, na sua época, para edificar o reino de Deus? É engraçado que, às vezes, quando nós somos chamados para um determinado chamado na igreja, uma determinada responsabilidade, nós ficamos nos pegando a pequenos detalhes. Vamos pensar um pouquinho sobre Moisés e Josué. Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Josué não tinha aplicativo do Evangelho, da biblioteca do Evangelho. Josué não tinha smartphone. Josué não tinha manuais. Mas Josué tinha uma coisa. A mesma coisa que Moisés tinha. E a mesma coisa que eu e você podemos ter. Que fica lá em Josué. Josué, no capítulo 1, no versículo 5, diz o seguinte: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Josué, o Senhor é conosco também. Porque não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu. Está lá em João, no capítulo 16, na verdade no capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, porém eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e vossos frutos permaneçam, para que tudo quanto em meu nome pedires, o Pai, Ele vos conceda. Onde estão os nossos frutos? O que nós estamos fazendo agora que em nossa época? O Elder Nielsen, ele lembrou também de um momento quando ele tinha sido recém-chamado, para o quórum dos 70, como 70, e aí ele foi designado, recebeu uma designação da presidência, da primeira presidência,
para que ele pudesse visitar um rapaz que estava no hospital, que havia sofrido um acidente, e era um rapaz que era um missionário que estava indo para o campo, ia para o campo, né, para o campo missionário. E aí ele foi, a primeira designação dele, ele ia representar o profeta, como é que era isso e tal, ele foi. E quando ele chegou lá, normalmente o portador de sacerdócio chama um outro portador de sacerdócio para poder fazer a primeira e segunda parte, a parte da unção. E aí ele chamou um amigo do rapaz que estava hospitalizado para que pudesse dar a bênção junto com ele. Imagina aquele rapaz que recebeu o sacerdócio de Melquisedeque naqueles dias, como ele ficou. Só que era o momento dele. Poderia ter sido chamado qualquer outro elder, qualquer um dos 70, qualquer um da unidade desse rapaz. Mas a designação foi para o elder Niansen. E a designação também foi para aquele jovem que estava lá. Eles usaram a sua época, fizeram bom uso da sua época. Eles deram a bênção no rapaz e antes da cirurgia, os médicos refizeram os exames e perceberam que não era mais necessário cirurgia. Depois de algumas fisioterapias e alguns trabalhos de recuperação, o rapaz se recuperou e foi para a missão. O Elder Niansen, ele lembrou que nem sempre o resultado da bênção é de acordo com o que nós queremos, né? Nem sempre é o resultado daquela maneira que nós gostaríamos que fosse, né? Infelizmente, em alguns momentos não tem cura. Em alguns momentos a pessoa falece. Mas ele disse que nós precisamos estar prontos. Prontos para que quando o Senhor chamar. Prontos para dizer sim. Prontos para fazer e cumprir e honrar a nossa época. Muitas vezes nós ficamos nervosos. Muitas vezes nós dizemos, nossa, e se eu falhar? E se eu não conseguir? E se eu tropeçar? E se eu cair? E aí o Elder ele lembrou aquela passagem lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo 23 a 32, que relata o momento em que os discípulos estavam no barco e que Cristo veio caminhando sobre as águas e que os discípulos tiveram medo e acharam que era um fantasma. E que Cristo disse, não, sou eu. E disseram, se for o Senhor que eu possa, Pedro, né? Na verdade, Pedro falou, se for o Senhor que eu possa ter contigo. E ele disse, vem. Cristo, Deus, diz, vem e segue-me. É verdade, nossa, Pedro teve grande fé, porque ele conseguiu dar alguns passos ainda sobre as águas. Mas só que o vento bateu e ele teve medo e começou a afundar. E ele disse, Senhor, salva-me. E o Senhor estendeu a mão para ele. Saiba disso. Saiba que o Senhor está disposto a nos estender a mão a qualquer momento. Ele só quer que nós possamos agir. Ele só quer que nós possamos magnificar aquilo que foi posto em nossas mãos. Que nós possamos honrar a nossa época. E se por algum motivo, e se por algum momento nós tropeçarmos, e se em algum momento nós viermos a afundar, que possamos clamar pelo nome dele. Senhor, salva-me. E ele vai estender a mão para nós. Uma das coisas que o Elder Niansen também ele falou a respeito dos 2 grandes mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. Contudo, ele disse que ali, entre esses 2 mandamentos, também se encaixava um terceiro mandamento. Amar a si mesmo. É muito difícil você se considerar capaz de realizar a obra do Senhor se você não ama a si mesmo. Então ele falou que é de suma importância que possamos amar a nós mesmos, que possamos nos amar da maneira que o Senhor nos ama. Na verdade, eu tenho até um trecho que eu gostaria de ler aqui para vocês, que diz o seguinte: Nosso Pai Celestial,
deseja que amemos a nós mesmos, não para que nos tornemos orgulhosos ou egocêntricos, mas para que vejamos a nós mesmos como Ele nos vê, seus preciosos filhos. O Senhor, Ele nos vê como seus preciosos filhos. Então nós precisamos nos ver também dessa forma, como filhos de Deus, com potencial eterno, com capacidade de cumprir qualquer designação que o Senhor nos der, porque esta é a nossa época. Para finalizar, eu gostaria de ler as últimas palavras de Josué, quando ele já estava encerrando a sua vida e o seu trabalho. Ele disse, lá em Josué, no capítulo 24, versículo 15, porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se a Deus a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. As escolhas que nós fazemos, as escolhas foram que fizeram a diferença na vida desses grandes homens e mulheres da história das Escrituras. E as escolhas é que vai fazer a grande diferença na sua vida, na vida da sua família, na sua descendência. Escolher hoje a quem se vai. É a sua época, é a minha época, é a nossa época. Escolhi hoje, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deixo essa mensagem no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. E se você gostou dessa mensagem, acha que essa mensagem pode ajudar outra pessoa, por favor, compartilhe esse vídeo. Se você gostou dela, dá um like, dá um joinha, porque isso é bem enxergado pelo YouTube. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. Um forte abraço, pessoal.